A Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. A apresentação da professora e psicóloga Goza. Agora são 15 horas e 31 minutos. Estamos chegando com a Psicologia do Dia desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Estamos recebendo aqui no programa a Margarida Maria Paula Rodrigues, Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. A psicóloga Goza atende em seu consultório, a Rua Barão do Monte Alto, número 125, sala 101. Ô Goza, boa tarde, seja sempre bem-vinda. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. E hoje quero começar dando uma boa tarde muito especial para um ouvinte nosso lá de Rosal. Rosal é distrito de Bom Jesus, Itabapuana. Eu fiquei muito feliz de saber que a nossa programação chega lá e que o meu amigo Dão está me ouvindo. Então, um abraço especial para você, Dão, que é o nosso ouvinte aqui da Rádio Muriaé. Ô Goza, você fez a sua listinha de abraço aí? Se tiver mais, fica à vontade, hein? Não, tem mais gente aí? Tem também uma colega de profissão, também de Bom Jesus, a Cristina Alt. Uhum. E eu fiquei muito feliz de encontrá-la lá em Rosal no último final de semana e de ela comentar que está assistindo o programa, né? Está ouvindo o programa e que os temas estão sendo muito pertinentes, muito importantes. Fico muito feliz. Pois é, às vezes a gente não tem a dimensão, né? A gente está fazendo programa aqui, porque a gente está no estúdio, a gente tem a impressão que a gente está fazendo para umas 10 pessoas. Não é muita gente assistindo. Isso é muito bom. Gente, né? Muito bom, muito bom. Ô, gente, e hoje nós continuaremos falando sobre o Setembro Amarelo. Ontem, 10 de setembro, foi comemorado oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Na semana passada, nós falamos do uso e abuso de substâncias como um dos fatores de risco para o suicídio. Então, a pergunta que a gente vai começar fazendo para a Goza é o seguinte: como a nossa sociedade, Goza, tem tratado o uso de substâncias por jovens cada vez mais jovens, né? Então, Marcelo, e assim, insistir nesse assunto foi uma sugestão de algumas pessoas que ouviram o programa da semana passada e falaram: aprofunda mais esse tema, fala mais, porque eu acho que é tão difícil para nós pais, né? Os meninos e meninas começam a beber cada vez mais cedo. Sim. Que é a droga lícita, é a droga social, né? Eles começam a beber cada vez mais cedo e o Dr. Drauzio Varela e uma série de outros profissionais importantes, respeitados, falam que o álcool, sim, funciona como porta de entrada para outras drogas. E a gente vê a naturalização do uso do álcool antes dos 18 anos. Não é que depois dos 18 anos o álcool não faça mal, mas pretensamente, depois dos 18 anos, você tem mais condições de escolher, né, o seu comportamento, você tem mais noção de quantidade, de até que ponto você consegue ir sem perder o controle sobre si mesmo, sobre a situação que você está vivendo. Mas os jovens, muito jovens, os adolescentes que começam a beber cada vez mais cedo e, de certa forma, patrocinados, autorizados pelas famílias, eles não têm maturidade suficiente para fazer essas escolhas, para colocar esses limites. Então, eles se expõem muito, né? E no consultório, a gente vê isso, né? A gente vê as histórias, porque o consultório é o lugar onde as coisas aparecem, porque é um lugar seguro, protegido pela ética, né? É um lugar de confiança, porque a pessoa que leva o filho para mim, confia em mim. Então, é quase que como uma continuidade, o filho também confia. Então, eles se abrem.
E a gente fica sabendo de coisas que são muito sérias, né? Por exemplo, as festas eram só de 15 anos. Agora já são de 14 também, porque está começando uma festa de 14 anos que eu não sei qual é a origem. Eles estão baixando a faixa etária, né? E fazendo uma introdução precoce. Fazendo festas grandiosas também aos 14 anos, né? Dos meninos, das meninas. As festas de 15 são tradicionalmente das meninas. São festas para menores de idade, onde serve-se muita bebida com o patrocínio e a autorização dos pais, dos adultos. Sim. E uma coisa que também me chama atenção, eles mesmos vão a festas, né? Então, assim, nas festas de 15 anos, costumam ser chamadas as famílias, né? Dos amigos e tal. Então, uma grande maioria dos pais também vai à festa, bebe e dirige quando sai da festa. Pois é. Né? Então, um patrocínio e uma autorização, uma chancela para uma situação muito perigosa. Porque aquele adolescente, aquela adolescente que vê esse comportamento nos adultos, ela entende que é assim. Que pode ser assim, que tem que ser assim. Posso acrescentar um negócio só para inflamar mais a situação? Você me corrija se eu estiver errado. Mas isso está fazendo parte do folclore, isso ficou folclórico, né? Bebeu, ficou bêbado. Porque é aquela coisa, existem pessoas que podem beber, vão beber a vida inteira e não tem vício, né? Tem pessoas que não têm essa tendência, conseguem parar a hora que o corpo não está respondendo bem, parei, não sinto falta. Mas é aquelas pessoas que têm a tendência a se viciar. Aí o que acontece, Goza? Isso ficando folclórico, a pessoa já se inicia. Eu estou só dando a minha opinião, eu quero que você me corte e me fale, Marcelo, eu penso assim, assado. Então isso ficou folclórico. É bacana. Assim, você não foi adolescente típico se você não tomou um porre. Exatamente. Né? Se você não pagou um mico numa festa. Não vomitou muito. Né? Se você não pagou um mico numa festa, você não foi um adolescente típico. Então você tem que fazer. É muito interessante que hoje, atendendo um homem adulto, né, 37 anos, ele falou, olha, antes eu bebia para pertencer. Eu nunca gostei de beber. Até o momento que aconteceu uma coisa na minha vida e aí eu tive uma desculpa para falar com as pessoas. Não, eu não bebo por causa disso. Mas eu só bebia para pertencer. Porque se eu não bebesse, as pessoas iam falar, você é chato, você é moralista, você não se diverte. É o diferente. Você... Né? Então eu bebia para fazer parte daquilo ali. Mas eu nunca gostei. Tanto que quando aconteceu esse evento na minha vida, eu parei de beber, eu não sinto falta. E aí agora, quando alguém começa a falar, mas você não vai beber? Mas eu falo, não, eu não posso por causa disso. Né? Então, a que ponto nós chegamos, né? Que você é pressionado a fazer alguma coisa que não te faz bem, que você não gosta, para pertencer. Se isso ainda exerce pressão sobre um jovem adulto, imagina sobre um adolescente. Né? E aí, como você estava falando um pouquinho antes, né, da gente entrar no ar, como às vezes a gente não percebe a extensão, a profundidade Sim. do sofrimento de quem está do nosso lado. Né? Às vezes a bebida, o uso e o abuso de substâncias vai fazer com que esse abismo aumente, essa pessoa se sinta mais e mais isolada, ela tenha menos clareza para enxergar saídas, e aí ela só veja a saída de não existir mais. Né? E é muito importante a gente falar uma coisa, que estudos de suicídio falam que não raramente há a interferência, a presença de um pensamento mágico
na decisão do suicídio. Como assim? Eu vou me matar, e aí isso tudo que me causa sofrimento vai acabar, e o pensamento mágico e depois eu vou ficar bem. A pessoa, ela decide morrer para depois ela ficar bem. E ela, naquele momento ali, que é um momento de tanto sofrimento, e eu não estou falando um momento, só o momento do ato, mas todo o processo, né? Ela não percebe que esse pensamento de depois eu fico bem, depois isso tudo acaba, não vai se concretizar. Isso não vai existir mais. Se ela morrer, ela não vai continuar vivendo. É verdade. Né? Mas existe a interferência desse pensamento mágico, assim, eu morro, acabo com isso tudo que está me causando sofrimento e fico bem. Não, eu não fico bem. Né? Eu não fico. Então, é importante que nós, profissionais, tenhamos clareza de que há um sofrimento, de que há uma impulsividade, né? De que há um planejamento, e parece que essas coisas são contraditórias, né? A impulsividade e o planejamento, mas são vários fatores que levam a isso. E é nosso papel ouvir, acolher, mas também encarar. Porque na minha faculdade, e eu me formei em 1981, a gente não teve uma aula sequer sobre suicídio. Não se podia falar. Então, ainda, muitos profissionais têm muita dificuldade de perguntar, né, para o paciente: você pensa em morrer? Você pensa em fazer alguma coisa que leve à sua morte? Ou quando a pessoa fala, eu tenho vontade de sumir. Aí assim, você tem algum plano para sumir? Qual é o plano? Porque quando a pessoa fala, talvez você consiga dar a ela outros instrumentos. E você, às vezes, consegue fazer uma diferença. Né? Por vezes, já ouvi, eu tô com um pensamento persistente em morte. E aí você tem que ter a coragem de perguntar: morte de quem? A sua morte? Morte de alguém que você ama ou morte genericamente? Porque isso vai me dar uma ideia de por onde eu vou. Não, é a minha morte. Então, assim, temos que fazer alguma coisa porque é uma ideação suicida. Isso não, morte das pessoas que eu amo. Tá, tem alguém entre as pessoas que você ama que está doente? Que está passando por um momento difícil? É uma possibilidade real, não é? Próxima. Você está falando sério, morra. Né? Você está falando sério, é isso mesmo, né? Porque é isso, assim, olha, eu estou pensando muito em morte. Tá, mas tem uma pessoa muito querida para mim que está muito grave, com uma doença muito grave. É uma coisa. Eu estou pensando nisso. Mas, não, estou pensando genericamente. Quando que começaram esses pensamentos? Um adolescente, normalmente assim, depois que eu vi um filme de terror, depois que eu vi a série tal, como é que foi isso? Eu normalmente não vi a série, o que de certa forma me beneficia, porque aí eu faço perguntas idiotas. As perguntas idiotas são aquelas perguntas elementares que obrigam o meu interlocutor, o meu cliente, a sair de lá da série e a vir para cá, para a realidade compartilhada, porque eu não sei do que ele está falando. Aí eu falo, mas como assim? Mas como que aconteceu? Mas como que era essa pessoa? Quantos anos que ela tinha? Ele tem que me dar tantos dados da série, que ele sai da série e vem falar comigo. Sim. Irritado às vezes, né? Chateado porque eu não vi a série, como que eu vou dar opinião sobre a série? Mas eu faço ele falar tanto da série que eu tiro ele de lá. Para você ter elementos, né? Eu tiro ele de lá, eu faço ele vir para cá, para a realidade compartilhada. Mas se a gente não tiver coragem de conversar, a gente não fica sabendo. Sim. Né? A gente não fica sabendo. Como você falou sobre a época que você era estudante, eu acho que vai cair também dentro de uma coisa que a gente já tinha conversado. Existia há muitos anos atrás
uma ideia, infelizmente, religiosa, que as pessoas atribuíam suicídio a pessoas que vão para o inferno. E esse pensamento, por incrível que pareça, a gente em 2025 ainda tem pessoas que falam sobre isso. Sim, porque as pessoas que creem, né, em alguma religião, de alguma denominação, basicamente elas têm a crença de que a vida é sagrada. Uhum. Né? Mas a minha maneira de ver, e eu gosto, eu estudo esse assunto, então o que eu aprendi nisso é: a vida é sagrada, mas a liberdade também. E quando você está pressionado por um sofrimento insuportável, você não é livre. Verdade. Você não é Pura. livre. Quando você está pressionado por um sentimento insuportável, doloroso demais, um sofrimento acima do que você pode suportar, você não é livre. Então, você é responsável por atitudes que você toma livremente. Quando você não é livre, você não é responsável. E aí entra uma questão que eu acho muito delicada, mas que eu também não me furto, né? Que assim, eu acredito num Deus misericordioso. Ele não puniria alguém por sofrer tanto. Eu penso da mesma forma. Né? Ele não puniria alguém por sofrer tanto. Sim. E acho que cabe, então, um pensamento que traz para cada um de nós uma parcela de responsabilidade, que é a responsabilidade social, a responsabilidade que nós temos uns pelos outros. Não é? Eu não posso ser indiferente ao sofrimento do meu irmão, do meu vizinho, do meu colega de trabalho. Então, se ele chega num extremo de sofrimento e eu nem vi, eu tenho que me questionar. Onde é que eu estava? O que é que eu estava fazendo, para onde eu estava olhando, que eu não vi? É verdade. Eu também tenho que me questionar. Goza, você acredita que as famílias desconhecem ou desistem diante do trabalho e das exigências que representa para elas essa situação do suicídio, né? da depressão, da doença? Marcelo, eu acho que muitas famílias desconhecem. Uhum. Acho que muitas famílias se assustam profundamente, não sabem o que fazer, não têm orientação, não têm para onde ir, né? E muitas famílias passam por cima porque vai dar muito trabalho. Porque quando uma criança, um adolescente, e a gente está falando do aumento do suicídio de crianças de 9, 10 anos, né? Quando isso acontece, há uma contribuição da família. Não é uma culpa. Né? Todo mundo que está me ouvindo, ouça isso. E compreenda, né? E compreenda isso. Não é culpa, mas é uma contribuição. Nem sempre a contribuição é voluntária. É porque as pessoas têm medo, né, Goza? É o medo do como é que fala assim, do desconhecido, né? E também, olha, às vezes elas mesmas estão num sofrimento profundo, uhum. Né? E elas não conseguem ver. E o que os adolescentes hoje mais exigem de nós é coerência e consistência. E nós estamos com muita dificuldade para alcançar, né, essas duas habilidades, essas duas virtudes. Né? Embora não seja novidade, porque está lá na Bíblia. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Isso é coerência. Uhum. E isso é consistência. Se eu falei sim para uma coisa aqui, eu vou ter que falar sim para ela sempre. Se eu falei não, eu vou ter que falar não para ela sempre. Não pode essa instabilidade, a mesma coisa, uma hora pode, outra hora não pode. Depende do meu humor, depende da minha paciência, depende da vontade que eu tô de ficar livre para fazer alguma coisa também, que eu tenho necessidade, que eu não estou conseguindo.
Então, especialmente quando a gente fala nessa questão do uso de álcool, né? Assim, os pais bebem. E aí, para eles disciplinarem a evolução, né, da entrada do álcool na vida dos filhos, eles teriam que se disciplinar. Eles teriam que abrir mão. É a mesma coisa que está acontecendo com o celular. A gente está falando, tira a tela, tira a tela. Mas os pais almoçam e jantam com o celular aberto do lado do prato. Não adianta falar tira a tela. Tira também. Tem que dar o exemplo, né? Tira também. Olha, eu tenho uma experiência muito interessante, Marcelo, para a gente encerrar com esse negócio do celular, que eu acho que é bem legal, assim, já que a gente acabou entrando nesse assunto. Eu uma vez fui convidada para sair com um grupo de pessoas. Eu tinha feito um trabalho com um grupo de pessoas e a gente terminou bem perto do Natal. Aí eles falaram, vamos sair, vamos comemorar, né, que a gente terminou esse trabalho. É um trabalho chamado Grupo de Crescimento, que eu aprendi lá no México, quando eu fui para lá, e é um trabalho muito lindo. Eu fiz com 2 grupos, cada grupo com 15 pessoas, foi muito legal. Aí vamos sair, vamos comemorar. Tá bom, fomos. Aí eles me falaram, eles são amigos, eles trabalham juntos e tal. Eles me falaram que eles tinham o costume de sair uma vez por mês. Eles saíam para conversar, não valia falar de trabalho e tal. Alguns tinham filhos, saía todo mundo junto. Aí eles falaram que o combinado deles era o seguinte: todo mundo chegava e punha o celular em cima da mesa. O primeiro que pegasse pagava a conta de todo mundo. Legal. Sabe? Então eu acho que a gente está precisando de dispositivos desse tipo. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, o pai, a mãe, os filhos. Com relação às telas, ao celular, sim, mas com relação ao álcool também. Né? E não é assim, então já que eu tenho filho menor de idade, eu não posso beber. Não, mas é dizer, olha, eu posso beber porque eu sou adulto, porque eu sou responsável. Você ainda não é, então você não pode. O dia que você for, você decide se você vai beber ou não. Mas a lei do nosso país diz que você não pode beber e dirigir. Não dê ao seu filho a chance de apontar para você. Eu tenho que te obedecer, mas você não tem que obedecer às leis do nosso país? É porque o jovem ele é inteligente, questionador. Hein? Né? Assim, eu tenho que obedecer você porque você é a lei aqui em casa. Tá, mas tem uma lei no país e você não precisa obedecer? Não... Exatamente. Outro dia tinha um humorista português no Provoca, com o Marcelo Taz. E aí ele falou que chegou aqui, ele tá morando no Brasil. Aí que ele chegou aqui e ele pegou um táxi, o táxi tinha aquele vidro escurão. Aí ele falou, é curioso, lá em Portugal é proibido. Aí o cara falou, aqui também. Nossa. É proibido. Aí eu vou falar uma frase clichê. Seria cômico se não fosse trágico, né? Lá em Portugal é proibido ter vidros escuros no carro. Aqui também. E tem outras coisas. Aqui também é proibido, como é que fala, aquele barulhento do escapamento. Né? Aqui também é proibido beber e dirigir. Pois é. Não é? Mas olha, fechando, né? A gente não está aqui para julgar as famílias, mas para ajudá-las a pensar. Sim. Porque se as famílias não se comprometerem, nós profissionais não podemos fazer muita coisa. Porque os seus filhos não vivem comigo. Os seus filhos vivem com você, na sua casa. Então, a ideia talvez seja minha, mas o compromisso é de cada família. E não é da mãe ou do pai, é da família. O compromisso é de cada família. É verdade, é verdade. É um compromisso, quando esse compromisso tem que começar muito cedo, justamente para que depois não fique pior, né, Goza? Sim. É porque a tendência é piorar se você deixar... A gente não sabe das tendências ruins que a gente tem. Eu, por exemplo, eu tive muito medo de ter contato com droga, graças a Deus eu nunca tive, né? Mas eu tive muito medo na minha fase de adolescente, porque eu vi pessoas morrendo e eu ficava assim, não quero aquilo ali para mim, não quero morrer, né?
E seria tão bom se as pessoas tivessem esse medo de, né, de destruir a própria vida. Então, realmente, as famílias precisam ter maturidade nesse sentido, não deixar os jovens entrarem com tão cedo, né? Serem adultizados, né? Voltou a adultização. Voltamos para o tema que a gente estava anteriormente. Serem tão adultizados para no futuro não serem adoentados. Aí, fiz até uma rima. E na verdade é isso, não é, Marcelo? A gente não sabe quem tem a doença, dependência química. Exatamente. Não é? É uma doença, não vale a pena correr risco. Uhum. Né? E na verdade, a gente tem que começar cedo, a gente começa a educar os filhos no dia que a gente começa a conviver com eles. Né? Tudo educa ou deseduca. Né? A gente começa a educá-los no dia que a gente começa a conviver. E você pode retomar, você pode pegar o bonde andando, mas vai dar mais trabalho. Né? E se você começa desde cedo, se você se conecta desde cedo com o seu filho pela via do afeto, da confiança, você praticamente você minimiza muito os riscos. Sim. Porque o que protege é afeto. E a gente consegue fazer uma sociedade melhor, né? A gente luta por isso. A gente luta por isso, todo dia. Todo dia. Ô Goza, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista assim maravilhosa, enriquecedora. Semana que vem você vai estar aqui de volta mais uma vez. Goza, eu vou pedir você para falar de novo das redes sociais, do endereço, porque às vezes pode ser que alguém esteja ouvindo o rádio hoje pela primeira vez, né? É isso. Então, o meu consultório é na Rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101, é edifício Bronze. E o meu Instagram é @quersaber.psicologia. Tá joia. Goza, muito obrigado. Gente, semana que vem a Goza volta mais uma vez. Provavelmente a gente deve continuar esse assunto, né, Goza? Porque a gente está no Setembro Amarelo, a gente precisa reforçar, as pessoas precisam ouvir esse apelo, né? E se as pessoas tiverem algum tema, algum subtema, né, alguma coisa específica, manda aqui para a rádio fala comigo e a gente vai abordar. Tá joia. Obrigado, Goza. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Marcelo. Apresentamos Psicologia